Dua Lipa descobriu uma coisa que muitas mulheres passam anos sem perceber. Competência não cria presença. E em muitos ambientes, presença vem antes da competência. Pensa comigo, por que algumas pessoas entram numa sala e parecem importantes antes mesmo de falar? E por que outras precisam passar meia hora explicando o próprio valor? Eu sou Natália Mota, especialista em posicionamento executivo feminino, percepção de liderança e construção estratégica de autoridade. E hoje eu quero te mostrar porque algumas pessoas são percebidas como poderosas mesmo quando estão em silêncio. Poder. Ativo mais precioso. Memorável. Dua Lipa é um caso interessante porque ela não construiu relevância apenas pela música. Ela construiu uma assinatura. Quando surgiu, o mercado pop era dominado por artistas extremamente performáticas. Movimentos exagerados, personagens, polêmicas, excesso de exposição. Dua Lipa fez quase o contrário. Criou uma estética extremamente consistente, uma comunicação controlada, uma presença visual facilmente reconhecível e transformou isso em identidade. Quando lançou New Rules em 2017, não foi apenas uma música que viralizou, foi uma imagem, uma linguagem visual, uma estética feminina forte, sofisticada e contemporânea que passou a ser imediatamente associada a ela. Enquanto muitos artistas disputavam atenção, ela construía reconhecimento. E reconhecimento vale mais do que atenção, porque a atenção ela é momentânea, reconhecimento é memória. Poucos anos depois veio Future Nostalgia, e ele aconteceu uma das construções de posicionamento mais inteligentes da música pop recente. Ela não seguiu a tendência dominante, criou uma estética própria, uma identidade tão coerente que bastava alguns segundos para o público reconhecer que aquilo era Dua Lipa. Resultado? As músicas mudaram, as tendências mudaram, as plataformas mudaram, mas a leitura ela permaneceu. Isso acontece porque pessoas fortes não são lembradas apenas pelo que fazem, são lembradas pelo significado que ocupam na mente das pessoas. Agora me responde uma coisa. Você já entrou numa reunião e sentiu que precisava convencer mais do que deveria? Já percebeu alguém sendo levado a sério antes mesmo de apresentar um único argumento? Já saiu de uma reunião pensando, eu falei exatamente a mesma coisa, mas quando veio de mim, ninguém ouviu. Porque o problema raramente é competência. Na maioria das vezes é leitura. E essa é exatamente a questão que eu estudo há anos. Existe um padrão que aparece constantemente entre líderes, empresários e executivas. Elas acreditam que a próxima conquista vai resolver o problema. Mais um curso, mais uma certificação, mais um resultado, mais uma entrega, mais uma especialização, mais horas de trabalho. Mas a influência não cresce na mesma velocidade, porque o ambiente já está lendo outra coisa. E essa é uma das verdades mais desconfortáveis da liderança. O mercado não reage apenas ao que você entrega. O mercado reage ao significado que atribui à sua entrega. É como uma marca de luxo. Ninguém paga milhares de reais apenas pelo produto. Paga pelo significado, pela percepção, pela posição que aquela marca ela ocupa. Com as pessoas acontece igual. Antes da sua fala, o ambiente já observou sua postura, seu ritmo, sua imagem, sua relação com o espaço, sua relação com o silêncio, sua capacidade de sustentar pressão, sua forma de entrar e sair do ambiente. E principalmente uma coisa, você parece confortável ocupando posição ou parece estar tentando justificar por que merece estar ali. É aqui que muitas líderes, elas perdem força. Não porque falam pouco, mas porque entram tentando compensar. Explicam demais, concordam rápido demais, pedem desculpas sem necessidades, preenchem todos os silêncios, justificam cada decisão, tentam provar competência o tempo inteiro. Sem perceber, trocam presença por validação. E validação é um jogo perigoso, porque quanto mais você tenta provar valor, mais transmite a sensação de que esse valor ainda precisa ser confirmado. Agora, volta para a Dua Lipa. Uma das coisas mais interessantes na construção da imagem dela é a ausência de urgência. Mesmo quando desaparece por períodos para construir novos projetos, a percepção de valor ela permanece. Ela não precisa disputar atenção diariamente, não precisa gerar polêmica para continuar relevante, não precisa anunciar a própria importância. Ela sustenta a posição e justamente por isso transmite importância, porque poder não é o que você anuncia, poder é o que as pessoas concluem sozinhas. E talvez esse seja o maior aprendizado desse vídeo. A força da presença não está em chamar atenção, está em sustentar uma leitura coerente,
por tempo suficiente para que o mercado acredite nela. Isso vale para artistas, mas vale ainda mais para líderes. Porque uma líder não representa apenas a si mesma. Ela representa uma equipe, uma empresa, uma marca, uma negociação, uma cultura. O mercado lê tudo isso através dela. Por isso, toda vez que você entra numa sala, existe uma avaliação acontecendo antes da conversa começar. Não sobre sua competência, mas sobre sua posição. Então a pergunta não é apenas como você se vê. A pergunta é: o que o ambiente conclui sobre você antes da sua primeira palavra? Sua presença comunica autoridade ou comunica necessidade de validação? Você ocupa posição ou ainda está tentando conquistá-la todos os dias? Porque o mercado raramente responde o que você faz. Ele responde ao significado que atribui ao que você representa. E presença não é uma questão de personalidade, é uma questão de posicionamento.